Boa noite. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí bem rapidinho no livro de Hebreus, capítulo 11, se você tiver a Bíblia, se não tiver, acompanha ali na tela, ali. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque a palavra de Deus, ela sustenta tudo que já aconteceu aqui. Ela reforça tudo que Deus já falou aqui. Então não deixa nada roubar a sua atenção. Porque a palavra de Deus aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, diz assim, olha: de fato, sem fé é impossível agradar quem? A Deus. Porque é necessário... Obrigado, tá, o pessoal do louvor, nem falei, né? Desculpa. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então veja a importância da fé. É por esse motivo que nós não podemos vacilar na fé. Porque sem a fé, não vamos conseguir agradar a Deus. Porque a Bíblia diz o quê? Agrada-te do Senhor e Ele faz o quê? Satisfaz o desejo de onde? Do coração. Mas para que eu possa agradar a Deus, a minha fé tem que estar avivada. A minha fé, ela tem que estar ativa. A minha fé não pode estar adormecida. Porque muitas situações, elas se levantam exatamente para tentar parar a nossa fé. Porque o mundo espiritual sabe a importância da fé. Veja que quando Deus fez a criação, Ele usou o quê? Diga assim, a fé. Porque quando Ele disse haja, é uma ação de fé. Ele estava dizendo para vir à existência o que não existia. E quando eu vivo essa fé, eu vou conseguir enxergar que aquilo que eu não vejo, que eu não posso, que eu não tenho, eu vejo que ela pode vir a existir e pode acontecer. Então dessa forma eu vou chegar diante de Deus, não para tentar, mas sim para poder conquistar aquilo que Ele pode fazer. Então quando eu uso essa fé, eu consigo agradar. E quando você agrada uma pessoa, aquela pessoa ela tem prazer de agradar você. Quando você agrada alguém, aquele alguém, ele fica muitas das vezes, se sente obrigado de fazer algo para agradar você. É assim ou não é? Agora imagine Deus, se eu conseguir agradá-lo por meio da minha fé, Ele vai fazer muitas coisas. Porque se eu não estiver vivendo essa fé, eu não posso ver na minha vida se cumprir a grandeza de Deus. Olha para o lado assim, para o alto. Olha para algum lugar aqui no ambiente dessa igreja. O que você consegue ver? Olha aí para o teto, para a parede. Você está vendo o quê? Não está vendo nada? Eu estou vendo ventilador. Eu estou vendo lâmpadas. Eu estou vendo essa caixa de som aqui. Sim ou não? Estamos vendo aqui uma coluna. Estamos vendo ou não estamos? Quem está me vendo? Oh, aleluia. Então, os olhos naturais me faz ver as coisas naturais. Mas quando eu vivo a fé, eu consigo ver o que os olhos naturais não estão vendo. Então aquilo que eu não posso fazer, que eu não posso realizar, a minha fé me garante em Deus que pode ser realizado. Então por isso eu preciso estar na fé. Porque todos aqui têm fé. Se tivesse fé, você não estava aqui.
Mas não basta só ter fé, eu preciso exercer essa fé. Porque se eu não exercer, é como se eu tivesse sem ela. Então não agrada a Deus. E aí eu não consigo ver as maravilhas de Deus para a minha vida. Então, você chegou hoje diante de Deus. Você está crendo que Ele existe. E Ele quer ser um galardoador na tua vida. Ele quer te honrar, Ele quer te abençoar. Ele quer te conceder coisas. Ele quer te conceder respostas. Ele quer te conceder o milagre. Mas Ele precisa ver em você e em mim. Ele precisa ver em nós essa fé. Porque fé, ela não pode ser como o dinheiro. O dinheiro você pega o dinheiro, você guarda no bolso, na carteira, no banco. Agora a fé não pode ser guardada. A fé ela tem que ser apresentada. E como que eu apresento a minha fé? Com ações, com atitude, com propósito diante de Deus. Amém, pessoal? Então essa atitude faz Deus ver realmente a minha fé. Porque se Deus não conseguir ver a minha fé ativa, eu vou estar impedindo dele fazer muitas coisas que ele quer fazer na minha vida. Porque Deus é amor, sim ou não? Deus ele é poderoso, sim ou não? Mas ele pode muito mais na vida daqueles que vivem essa fé. Então, continuando aqui, abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Marcos, capítulo 10. Abra aí. Marcos capítulo 10. Versículo 46 diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, numerosa multidão o seguia. Uma numerosa multidão estava ali no caminho, junto com Jesus. E a Bíblia segue dizendo que Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, fazendo o quê? Fazendo o quê? Eu acredito que não tenha ninguém aqui que já mendigou. Mas mendigar é uma coisa legal? É uma coisa boa? Não. A gente vê aqui na vida desse homem que ele tinha duas deficiências na vida dele. Ele era cego e ele era mendigo. E ele ficava sentado no caminho, na expectativa de receber alguma pequena coisa. Porque a gente vê assim, quando a pessoa ela vive a mendigar, ela vai te pedir na rua uma esmola, você já deve ter, alguém deve ter te pedido. Normalmente ela pede o quê? Me dá 100 reais aí? Me dá 50 reais? Normalmente a pessoa que está mendigando, ela pede o quê? Dá uma moedinha. Por quê? Porque ela não se sente capaz de pedir coisas grandes. Ela se sente limitada para coisas grandes. Ela se sente, sabe, parada naquela situaçãozinha dela. Então, mas esse homem estava num caminho ali, todos os dias vivendo aquela situação. Mas aí a Bíblia diz assim, ó. Olha só. Eu vou ler ali, porque eu não queria usar óculos, mas vou ter que usar. É difícil. Ser jovem é muito ruim, né?
Cadê? Abre aí, vai lá, passa aí o próximo versículo, por favor. E muito, já é esse? 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou o quê? Mas ele estava sentado aonde? Diga assim, à beira do caminho. Ele estava num lugar onde ele costumava ficar pedindo esmola. Mas em um certo dia, ele notou que estava chegando ali naquele lugar alguém diferenciado. E nós estamos diante de alguém que é diferenciado. Alguém que pode fazer o que o bispo não pode, o que o pastor, a pastora, o que eu, o que ninguém pode. Então ele entendeu isso. Porque normalmente quem fica no lugar específico, ele sabe quem costuma passar ali, ele sabe quem é que está ali. Mas quando ele viu, ouviu que era Jesus, ele começou o quê? Clamar. Mas por que ele clamou? Porque dentro desse Bartimeu existia aquilo que agrada a Deus. Diga fé. E dentro de você existe aquilo que agrada a Deus. Mas esse homem viu em Jesus a oportunidade. E olha, cada culto que você vem é uma oportunidade. Cada palavra que você recebe é uma oportunidade. Vai depender de você abraçar a oportunidade ou deixá-la passar. Porque nós somos crentes, sim ou não? Quem é crente que aqui diga amém? Que amém fraco? Quem é crente de verdade, diga amém mesmo. Ah, agora eu ouvi um amém de crente. Pô. Então a pessoa que acredita no que Jesus é capaz de fazer, ela faz o que ele fez. Então ele diz ali, ó, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho, tem o quê? Por que ele queria misericórdia? Porque a vida dele estava ultrajada, envergonhada, destruída, acabada. Ninguém podia fazer nada por ele. E existem situações na nossa vida que ninguém vai poder fazer nada. Por mais que queira, não vai poder fazer, porque é só Deus. E por que Deus não faz, pastor, se Ele é tão bom? Porque existe momento que Deus não faz, porque Ele espera você. Ele espera eu. Ele nos espera tomar a atitude que Bartimeu tomou. Porque se ele não tomasse a atitude de clamar, ele ia viver mendigando. Ele ia viver sem poder ver. E Deus não quer que você viva sem ver a glória dele. Deus não quer que você viva com aquilo que não é bom. Deus não quer que você fique no meio do caminho. Mas Deus quer que você viva aquilo que Ele preparou para aqueles que o amam. Por isso você precisa estar firme na fé. Porque, gente, ter fé e a pessoa não usar a fé, não vai adiantar de nada. Jesus não quer saber se a fé é grande ou se é pequena, Ele quer saber da fé. Porque o que define diante de Deus não é o tamanho da fé, é a utilização dela, é o uso dela. Então eu fico monitorando porque eu confundo Bartimeu com Zaqueu. Esse Bartimeu, é porque eu gosto muito de Zaqueu. Se eu pudesse, toda vez eu pregava Zaqueu. A atitude desse homem fez algo notável.
Mas não foi fácil não, porque diz assim, ó. Vamos lá. E muitos faziam o que, gente? Faziam o que, gente? Para que ele continuasse? Para que ele fizesse o que? Parasse, se calasse, deixasse de fazer uso da fé. E eu pergunto para você, no mundo espiritual tem alguém que quer que você pare? No mundo espiritual existe alguém que quer que você se cale? Existe alguém que não quer que você coloque a sua fé diante de Deus? Existe ou não existe? Quem é esse? Ah, agora falaram. O diabo não quer que você continue clamando. Porque o diabo sabe o poder da fé usada em Deus. O diabo conhece o que a fé pode fazer na vida de quem chega diante de Deus. De quem continua firme na presença de Deus. Pastor, o senhor está brabo? Não, não estou brabo não, eu estou na fé, gente, fica tranquilo. Não estou nervoso não, é só fé mesmo. Né, bispo? É só fé, fica tranquilo, não estou nervoso com ninguém não. Depois você vai para cá e fala, o pastor estava nervoso hoje. Não, eu estou pregando com muita fé hoje. E na próxima eu vou pregar com mais fé ainda. Porque a fé, ela tem que ser algo assim, sabe? Que vai criar um impacto diante de Deus. Ô pastor, Deus precisa disso? Precisa. Ele precisa ver nossas reações de fé. Porque Deus, Deus não gosta das coisas com moleza. Deus não quer que as coisas sejam mole. Mas Deus é misericordioso. Sim. Mas quem pede com fé, recebe. Se vai pedir, tem que pedir com fé. Bartimeu. Fica de lado aí, Zaqueu. Bartimeu. Ele podia muito bem ficar lá e chegar. Jesus, eu estou vendo. Mas ele não se deixou parar pela sua situação. Levanta a mão assim, quem tem lutas, quem tem problemas, quem tem batalhas. Agora, você vai deixar ela te parar? Você vai deixar ela impedir você de ver o que Bartimeu viu? Mas o que você tem que fazer? Clamar. Usar a fé e clamar. Porque a Bíblia diz assim, mas ele clamava cada vez. Cada vez o quê? Então a situação que veio para calar ele fez com que ele gritasse mais diante de Deus. Esse problema aí que quer parar você, porque você está usando a fé, você tem que olhar para ele e dizer, olha, você não vai me parar não, porque agora é que eu vou mesmo. Eu estava indo na igreja só às terças, agora eu vou começar a ir no domingo também. Mas é verdade. Não, eu só estava vindo na igreja de vez em quando o negócio ficava apertado. Não, agora eu vou vir todas as reuniões. Eu vou vir com mais frequência. Porque isso é o quê? É fazer o que ele fez. Fazer mais diante de Deus. Clamar mais, orar mais, confiar mais. Meu Deus do céu. Quem está entendendo, diga alguma coisa, meu amigo. Meu Deus. E aí, ele clamava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então estava, se ele parou, ele estava fazendo o quê? Jesus estava vindo no caminho. E aí Jesus ouviu aquele alvoroço de Bartimeu e aquelas pessoas, peraí, rapaz, para. E no meio da multidão, Jesus estava ouvindo uma voz lá clamando, Jesus! E aí Jesus parou. Imagina a emoção daquele homem. Jesus parou. Jesus parou. Jesus quer parar para te ouvir.
Você tem que clamar. Você tem que mostrar a tua fé diante dele. Quem tem muita fé, quem tem pouca fé, quem tem alguma fé, faz assim: você tem alguma fé? Então você tem que usar ela. Ah, pastor, mas você tem que usar mais. Ah, mas eu já uso mais, mas tem que usar muito mais. Porque então Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem o quê? Levanta-te, que ele te chama. Ó, o bispo é homem igual a gente, mas é uma autoridade, né? É um homem de Deus. Aí quando você passa na rua ali, lá na tua casa, lá na rua, o bispo passa lá. Aí você vê o bispo, ô bispo, ó, minha casa é aqui, vem cá. Se o bispo falar, como é que você fica? Fica triste? Fica com essa cara assim? Fica como? Feliz, pô. Agora imagine quando disseram para ele: olha, ele está te chamando lá. Ele ouviu o teu clamor. Levanta aí, vamos lá, ele está te chamando. E quando ele levantou, imagina, cego mendigo, acostumado a receber, vamos dizer, as migalhas. Então imagina, aquele homem levantou, mas ele não levantou como ele costumava se levantar. Mas ele se levantou com uma convicção: hoje vai acontecer algo bom na minha vida. Hoje vai começar uma nova história na minha vida. Porque ele sabia para quem que ele tinha pedido misericórdia. Ele sabia quem ele tinha clamado. E você tem clamado a um Deus que é poderoso. Você tem clamado a um Deus que pode muito mais do que você pede. É por isso que, de vez em quando aqui, quando Deus me toca, eu falo algumas coisas aqui. Por isso quando fala assim, ó, vamos ficar de pé para orar, você tem que levantar com postura. Ah, pastor, tem que ficar encenando. Não é encenando, né? Mas, pô, peraí, a gente fala assim, vamos levantar para orar. A pessoa não está com nenhuma debilitação física, né? E aí fala, vamos levantar para orar. A pessoa vai. É para levantar para orar? É. Você acha que Bartimeu levantou assim? Já está no próximo já? E Jesus falando. Hoje estão espertos, hein? E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus te faça? Vai pensando aí, porque ele vai fazer. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista, que eu volte a ver. Você está vendo como é que é as coisas de Deus, pessoal? Ele podia pedir muitas coisas. Senhor, eu quero comer, eu quero sair dessa vida de miséria. Mas ele pediu o que era fundamental. Diga para o irmão assim: olha, irmão, tenha visão. Visão faz a diferença. Ele queria voltar a ver. Jesus falou: o que você quer que eu te faça? Ele queria ver. E Jesus falando disse: que queres que eu te faça? Volta, por favor. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Pode passar. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé fez o quê? E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu anotei um monte de coisa aqui, mas Deus não queria que eu lesse nada do que eu anotei aqui. Então não vou ler. Ele passou a ver. O que nós começamos lendo? Que sem fé é impossível agradar. Sem fé é impossível chamar a atenção de Deus. Esse homem agradou a Deus, chamou a atenção de Deus. Jesus parou porque ele chamou a atenção de Deus, ele agradou. O teu clamor tem que agradar.
Por isso, na hora de orar, você não tem que se preocupar com quem está do teu lado, não. Você tem que orar mesmo. Você não está orando para quem está do teu lado. Você está orando para Deus. Então, se você tiver que falar mesmo, fala. Se tiver que gritar, grite. Mas faça com certeza que aquele que você está clamando está te ouvindo. E Ele vai fazer na tua vida algo sobrenatural. Amém, gente? Ele vai fazer algo sobrenatural. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Se coloca de pé, por favor. Bartimeu, ele chamou a atenção de Deus, porque ele tinha uma situação na vida dele que precisava mudar. Zaqueu, ele era conhecido pelo fato dele ser mendigo, ele era conhecido por ser um homem cego que estava à beira do caminho. Mas quando chegou diante de Jesus, ele quis tirar toda aquela fama, sabe? Ele quis tirar toda aquela imagem. Ele quis mudar a vida dele. E Deus quer falar para você o seguinte: Ele quer mudar a tua história. Deus não quer que você seja conhecido pela sua dor. Deus quer que você seja conhecido pelo seu milagre. Deus não quer que você seja conhecido pela sua tristeza, mas sim pela alegria que Ele vai gerar dentro de você. Ele se despiu da sua capa, da sua vergonha. E existe coisa na nossa vida que a gente tem que se tirar fora, sabe? Tem que arrancar da nossa vida.